bem-vindos a mais um episódio do Gatecast, o podcast do Gate One, que é um hub de negócios. E nós vamos conversar agora com Carlos Conkle. Ele é o diretor executivo do LC Bank. Ele é especialista em franquias, em gestão empresarial e é um PhD também em economia. E eu convidei o Carlos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o universo das finanças empresariais, né? A nossa audiência aqui ela é composta mais por empresários de pequeno, médio porte, alguns de grande porte também, obviamente, mas eu gostaria que você trouxesse um pouco de luz aqui, Carlos, para a gente, sobre o que é importante os empresários observarem na gestão financeira dos seus negócios, porque a gente sabe que tem aquela sopa de letrinhas, né? Tem um DRE, DFC, e que acaba sendo bastante complexo para um empresário que está iniciando, de pequeno porte, de médio porte. E eu sei que isso foi objeto de uma pesquisa, né, que você fez aí para o seu doutorado. Então, eu começo aqui fazendo uma pergunta aqui sobre o erro financeiro, né, número um, que os empresários cometem. Ou seja, eles deixam de observar algumas dessas máximas assim. Então, simplifica para a gente, Carlos, simplifica assim esse universo. E aí a gente vai conversando, você vai trazendo alguns outros segredos aqui para a nossa audiência. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com você, né? Acho que é a segunda vez que a gente se encontra para falar sobre negócios, né? E é um tema bastante relevante. Como você falou, foi alvo de uma pesquisa que eu fiz no Centro de Pesquisas de Economia da UFGV aqui de Brasília, né? E a gente pesquisou aqui em Brasília os micro e pequenos empreendedores para a gente realmente descobrir o nível de alfabetização financeira desse grupo tão seleto de pessoas no nosso país, né? Então, eu acho que, até antes de eu falar um pouquinho da pesquisa e te responder essa pergunta, que não é uma pergunta muito de uma resposta pragmática, né? Eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho sobre esse universo do empreendedorismo no nosso país, né? Então, a gente sabe que o Brasil hoje ele tem mais de 21 milhões de CNPJs abertos, né? Sendo que desses 21 milhões, 99% são compostos de pequenos e microempreendedores, né? E a gente, trazendo para uma questão mais econômica, esses números representam algo em torno de 33% do nosso PIB, ou seja, é um grupo de pessoas que realmente produzem riqueza para o nosso país, né? E 55% de geração de emprego, né? Então, você vê como é um cluster de um segmento representativo para o nosso país, né? Tem uma questão que, ao mesmo tempo que isso é bom, né? Essa quantidade de pessoas empreendendo no país, essa quantidade de pessoas querendo transformar suas vidas, é um ponto positivo, mas, por outro lado, a gente tem um número muito negativo no país e que vai muito ao encontro disso que nós vamos conversar, né? Então, hoje a gente tem que 70% dessas empresas, desses pequenos e microempreendedores que resolvem empreender, eles não têm sucesso nos primeiros 5 anos. Ou seja, eu estou dizendo aqui para você que em 5 anos, 70% das empresas, pequenas e microempresas brasileiras que são abertas, fecham. Não sobrevivem. Não sobrevivem. Por algum motivo não sobrevivem e a gente vai tentar estressar um pouco essa conversa dos motivos, que está muito ligado a questões de alfabetização financeira e outras questões mais. Para a gente piorar um pouquinho a situação, 80% das que sobreviveram depois desses 5 anos fecham nos próximos 10 anos. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui, em números, é que apenas 10% das empresas que abrem no Brasil, elas continuam abertas nessa jornada aí, nessa linha do tempo de 10 anos. Então, é um número, assim, que ao mesmo tempo, ele parece ser muito bom, né? Pô, a gente tem 21 milhões de CNPJs abrindo no Brasil, abertos no Brasil, pessoas empreendendo, tentando gerar algum tipo de riqueza, mas, por outro lado, a gente tem só 10% disso sobrevivendo nessa jornada de 10 anos. E, no fundo, não é um período longo, né? Se a gente, talvez aqui, nós brasileiros, a gente acha que tudo é muito imediato, tudo vamos abrir um negócio, em 2 anos estamos ricos, né? Mas a realidade não é essa. A gente sabe que
as coisas para darem algum resultado, elas precisam de tempo, né? E, do meu ponto de vista, 10 anos Prazo é um razoável. prazo razoável para você ter um negócio e prosperar, né? Então, isso é um número que a gente traz para a gente contextualizar a nossa conversa, que mostra que tem algum problema, né? Que a gente está de frente aí com alguma coisa que a gente precisa resolver. Né? Se a gente fosse comparar isso com uma corrida, uma maratona, digamos, de 100 corredores que saem da largada, só 10 chegam cruzar a Só linha, 10 a linha chegam de na chegada. maratona, que, né? Ou seja, é muito É pouco muito mesmo. pouco, É um número muito pequeno. pouco. E isso acaba trazendo um problema grande, né? Um problema econômico grande para o país, porque você imagina, essas pessoas normalmente quando elas fecham seus negócios, elas fecham devendo fornecedores, fecham devendo impostos, fecham devendo funcionários, né? Então você gera um ciclo negativo econômico muito grande para o país, né? Aquela coisa de vou abrir um negócio, mas pô, vamos ver se isso aí vai ser uma coisa que vai gerar riqueza ou vai gerar pobreza na última linha, né? Exato. Porque outras pessoas também têm prejuízo, não é só quem Não é vai à só quem falência. vai só à falência. Fornecedores ficam sem pagar. Funcionários, o próprio país com o recolhimento de impostos, porque a primeira coisa que o pequeno empresário, né? Não sei, nesse caso, não sei nem se são só os pequenos, mas vamos até o empresário, uma das primeiras coisas que ele deixa de fazer é pagar os impostos, né? Os impostos devidos. Então, isso gera um problema sério em vários sentidos, né? E deve haver dados, né, sobre isso. Não sei se a gente tem acesso a esses dados, mas eu imagino que boa parte do motivo de a não sobrevivência dessas empresas seja a própria gestão financeira da empresa. Imagino que esses dados devem ser expressivos nesse sentido. Sim. A minha pesquisa mostrou isso. A pesquisa que a gente fez na GV mostrou isso, né? A gente tem, Fábio, 3 tipos de empreendedores no país, né? Então, a gente tem aquele empreendedor que empreende por necessidade. Esse é o grande percentual de empreendedores no nosso país. A gente tem Ou seja, isso por necessidade, o cara não tem emprego, precisa de uma renda, e aí ele arruma um jeito e monta um carrinho de cachorro-quente para poder pagar os boletos no fim do mês. É o cara que está empreendendo por sobrevivência. Né? Aquele cara que até aquele ditado que a gente fala, é o cara que vende o almoço para pagar o jantar. Né? Você tem esse tipo de perfil, que é esse empreendedor, vamos explorar um pouquinho também cada perfil. Você tem um empreendedor que é o empreendedor por oportunidade. Isso é legal, esse é o cara que ele enxerga uma oportunidade no mercado e aí ele vai em busca daquilo para desenvolver. Né? Então, ele percebeu que agora está na onda aí da IA, né? Então, você tem um mercado gigantesco de IA. Então, essas pessoas elas enxergam algum tipo de oportunidade na IA e elas vão empreender nisso. Não necessariamente elas precisavam empreender. Elas podem ser pessoas que já são bem-sucedidas, já têm outro tipo de negócio ou não, né? Mas elas empreendem por uma oportunidade de negócio. Né? Normalmente, essas pessoas elas têm um perfil mais assertivo de negócio. Né? Elas são pessoas mais preparadas, mais estudadas, com melhores condições financeiras, né? Com maiores estruturas, planejam o que vão fazer, aonde querem chegar, têm metas, têm objetivos claros, né? Fazem um plano de negócio antes de começar o negócio, buscam profissionais preparados para estarem ao lado dele nos negócios, né? Diferente dos... Até porque elas têm algum dinheiro, né? Para ela poder empreender, mesmo por oportunidade, ela tem que ter algum dinheiro para começar esse empreendimento. Né? Então... Na verdade, todos têm que ter alguma reserva, mesmo os de necessidade. Os de necessidades tem que ter alguma coisa para começar. Vai vender bala, vai ter que comprar bala no fornecedor para vender no sinal, né? No sinal de trânsito. É um empreendedor, está empreendendo, né? Então, esse cara, ele também tem uma condição mínima que seja financeira para começar alguma coisa. Diferente de oportunidade, esse cara de necessidade, ele é pouquíssimo preparado. Então, ele não tem uma alfabetização financeira, ele não tem um conhecimento de gestão de negócios, ele não tem um conhecimento de leis trabalhistas, tributárias, enfim, ele é um cara que realmente ele está ali porque ele precisa fazer aquilo, mas ele não tem conhecimento
praticamente de nada sobre negócios, né? E a gente tem um terceiro profissional, um terceiro tipo de empreendedor, que é aquele cara que ele era empregado de alguma coisa, ele é muito técnico, né? Então, ele quer... Ele está trabalhando ali, por exemplo, um padeiro, ele está fazendo o pão da padaria ali, ele é um cara muito técnico, aí ele é empregado, ele fala, cara, eu não quero ser mais empregado, agora eu quero virar patrão, né? Então, ele também vai empreender. Esse cara é um cara técnico que sabe fazer aquela atividade pontual ali. Beleza. Já é um spoiler até para o próximo ponto que a gente vai falar, né? Então, é importante a gente definir esses três tipos de empreendedores que eu considero, né? Sendo que o mais vulnerável, no meu ponto de vista, é o por necessidade, né? E o mais privilegiado, no meu ponto de vista, é o por oportunidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cara que quer deixar de ser empregado e quer virar patrão, né? Então, ele tem uma atividade, ele tem ali um trabalho que ele faz muito bem, pontualmente, né? Ele percebe, pô, eu tô fazendo esse trabalho dentro dessa empresa, tô vendo meu patrão ganhar dinheiro pra caramba e, pô, eu sei fazer melhor do que ele esse negócio, então eu vou empreender. Às vezes ele pensa também no fator liberdade, né? Assim, não quero vir aqui cumprir horário, né? Tenho que cumprir horário aqui que o chefe fica mandando, eu quero estar mais livre, vou trabalhar para mim mesmo, né? E abre a sua própria empresa. Exatamente. E aí ele abre sua empresa achando, pô, vou trabalhar menos, não vou ter horário, vou poder viajar aí 3 meses. Enfim, ele vai com um pensamento um pouco... otimista. Otimista, mas um pouco dissonante com a realidade, né? Então, otimista demais. Até otimista demais, né? Então, assim, esse cara vai empreender e aí a gente vai para um outro ponto, né? Num negócio, a gente tem um tripé que eu chamo que é o tripé do sucesso do negócio, né? Que é o perfil das expertises que a gente tem que ter dentro do negócio, né? Então, qualquer empresa, quando ela começa a tomar corpo, ela precisa dessas características, né? Então, ela precisa de um corpo técnico competente, ela precisa de um corpo, vamos chamar de administrativo, também competente, e ela precisa do empreendedor nato, né? Que é aquele cara que tem a ideia, que é criativo, que está sempre pensando em inovação, que vê a empresa de uma forma mais de um todo, né? Então, vamos lá, você tem o cara técnico, que é, naquele exemplo que eu dei, o padeiro, que vai executar a coisa na última linha lá. Você tem o cara que é o administrativo, que é o cara que vai organizar a bagunça do empreendedor, né? As ideias, vai pegar tudo, botar na cestinha e fazer a coisa fluir. E você tem o cara que está dando as ideias e que está gerando realmente inovações dentro do negócio, né? Então, esse seria o cenário perfeito de um empreendedor, né? O cara que consegue ser inovador, o cara que consegue gerar ideias, o cara que consegue pensar fora da caixinha, o cara que consegue fazer a gestão de tudo isso e o cara que consegue fazer a execução na ponta final. É claro que é muito difícil a gente ter uma pessoa com todas essas expertises, que reúne todas essas habilidades. É muito difícil, né? E aí a gente se depara com o grande problema das empresas, né? Que é a falta desse conjunto de habilidades. E aí o que normalmente acontece, né? Normalmente acontece o que a gente falou lá no começo, né? A gente tem hoje no Brasil aí 21 milhões de CNPJs de pequenos e médios, de micro e pequenos empreendedores. Esses micro e pequenos empreendedores, normalmente, eles vêm de uma questão de necessidade ou de uma questão dessa questão do cara que era um técnico e quer empreender. Pouquíssimos são, eu diria para você que menos de 10% são os empreendedores que vão por oportunidades. E esses, sim, são empreendedores mais preparados, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essas expertises, né? Então, quando a gente, até antes de falar um pouquinho de finanças, quando a gente vai se deparar com a realidade do dia a dia, e aí eu posso falar pelos dois lados da moeda, né? Eu faço negócios há mais de 30 anos, estou ficando velho, né? Mais de 30, por aí uns 30 anos, e já tive do lado de cá do balcão e todo lado de cá agora também, ajudando pequenos empreendedores, dando, quando precisa,
alguma consultoria, alguma dica, né? Enfim, dando aula sobre esse assunto também. E no dia a dia, a gente percebe que quando a gente vai empreender, a gente quer agarrar tudo isso, mas a gente não tem nem tempo, nem habilidade para poder prosperar nesse universo, né? Então, assim, você pegando para a parte de expertise que você precisa, por exemplo, dentro de um pequeno negócio. Cara, você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de marketing, você precisa entender de gestão de pessoas, você precisa entender de leis, né? E você precisa entender de finanças, né? Então, você já imaginou como isso é difícil? Né? Onde é que você vai aprender tudo isso? Qual é a faculdade que vai te ensinar tudo isso? Então, é uma coisa muito complexa. E por isso está aí a realidade dos números que a gente tem hoje aí, essa quantidade enorme de empresas fechando e as pessoas não prosperando, né? Falando de habilidades financeiras, por exemplo, aí a gente vai mais ainda. As pessoas normalmente não gostam de matemática, de números, né? Então você já tem um obstáculo nesse quesito, né? As pessoas elas são um pouco aversas uma resistência, né? Desde o colégio, né? Exato. A gente, matemática, aquela coisa. Então, os números sempre são uma barreira para qualquer empreendedor que não tenha muito costume de lidar com isso, né? E aí, quando você não tem essa habilidade ou quando você não tem esse conhecimento, é pior ainda, né? Porque como é que você imagina que você vai sobreviver num negócio quando você não sabe calcular nem nem a sua necessidade de capital de giro? Então, Carlos, assim, isso já é um alerta. Então, já pode colocar como um alerta, por exemplo, um empreendedor que fala assim, pô, vou montar um negócio, cara, mas eu não gosto de mexer com planilha, com dinheiro, com números, eu não gosto de nada disso, sou averso a isso. Isso já seria um alerta, então? Porque se ele não aprender sobre isso e ele não puder responder por essa parte, no mínimo ele vai ter que ter alguém que faça, né? Então isso já é um alerta, não é? Já é um alerta, exatamente. Aí você pensa assim, né? Quando você fala assim, você vai precisar de alguém para te ajudar nisso, né? Você vai precisar de alguém para te ajudar no marketing, você vai precisar de alguém para te ajudar na contabilidade, você vai precisar de alguém para te ajudar na gestão de pessoas, você vai precisar de alguém para te ajudar nas finanças, né? Então são muitos alguéms. Já inchou a empresa aí, já. E aí você tem o pequeno e o médio empreendedor que estão começando um negócio. Então olha como isso é uma questão delicada, né? E aí você, dando um passo lá atrás, que foi aquilo que eu falei para você no começo, normalmente as pessoas, quando vão começar um negócio, elas não se preparam nem para começar esse negócio, né? Qual é o preparo básico, mínimo? É você fazer um plano de negócios, né? Você entender as suas necessidades, o que você vai precisar para você, pelo menos, passar desses 5 anos, né? de negócios, né? E provavelmente, se você fizer um bom plano de negócios, você vai perceber que você precisa de tudo isso, né? E você vai ter que precificar tudo isso, né? Então, um outro ponto, numa outra pesquisa que eu fiz sobre empreendedorismo, na área de gestão de negócios da GV em São Paulo, a gente fez uma pesquisa para entender justamente quais eram os empreendedores, os pequenos e microempreendedores que faziam esse plano de negócio. E a gente chegou à conclusão que apenas 5% dos empreendedores eles se preocupam em fazer um plano de negócio antes de começar os negócios. E aí a notícia que não é muito boa, a gente está falando desse universo de pequenos e microempreendedores. A notícia que não é tão boa é que quando eles chegam no resultado final desses planos de negócio, eles acabam se desestimulando a fazer os negócios. Desses 5% que fazem, eles acabam dizendo, não vai valer a pena. Não 100% dos 5, mas assim, eles se deparam com a dificuldade que vai ser e muitos se desestimulam. Né? Por quê? Porque se você tiver um bom plano, se você tiver um plano feito por uma pessoa séria que vai te entregar mesmo a realidade do negócio, você vai ver que não basta você ter o dinheiro para investir para abrir o negócio. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu vou abrir uma lojinha para vender hambúrgueres. Né? Tá. Eu preciso de 250 mil para abrir esse negócio. Legal, 250 mil é o custo que você vai gastar para abrir aquele negócio. Mas você parou para pensar quanto que você vai precisar daqui para frente, do dia lá do
Quando abriu a Quando loja, abriu, inaugurou. o dia do Open lá, abrimos as portas. E agora? Seu negócio não vai ter fila de clientes no primeiro dia, né? Você vai precisar ter o seu capital de giro, você vai precisar ter o seu expert em contabilidade, em finanças, em marketing, em tudo isso. E isso vai gerar um custo futuro do teu negócio, que pode ser por um mês, que pode ser por 2 meses, pode ser por 3 meses, pode ser por 4 meses, né? Eu, quando costumo fazer um plano desses, eu gosto de fazer um plano que deixa o empresário confortável por pelo menos um ano de sobrevida com recurso próprio. Porque é uma realidade que a gente vê aí durante a nossa história, que assim, as pessoas não se preparam sequer para 3 meses. Né? Não, primeiro mês eu já vou contar com o dinheiro que vai entrar da empresa para fazer o negócio virar. Né? Então, olha aí, a gente ainda nem chegou a falar dos problemas do dia a dia financeiro, das habilidades que eu sei que você quer saber, quais são as importantes. Então, a gente está um passo atrás ainda. Como é importante a gente se preparar para a gente saber onde é que a gente vai parar, né? Para onde que a gente vai, né? O que a gente vai fazer com aquilo que a gente teve uma boa ideia lá atrás, que normalmente o empreendedorismo ele nasce com muito entusiasmo, né? Você sempre tem uma ideia que vai revolucionar o mundo, né? Eu vou abrir uma hamburgueria, mas a minha hamburgueria vai ser diferente. Esse ponto que você está trazendo, Carlos, é impressionante, porque assim, a forma como a nossa cabeça funciona, né, o nosso cérebro funciona, a gente é cheio de crenças, né, vieses, né? Então a gente estava falando aqui, o cara é otimista demais, né? Que é um dos vieses que os micro e pequenos empreendedores mais têm, o viés do otimismo. Tá? O que não é ruim que a pessoa seja otimista, né? Porque senão, se ela não acreditar que algo positivo possa surgir, ela nem vai tentar, né? Então, alguma confiança você precisa ter, né? De que você pode, enfim, e vai conseguir vencer, ou enfim. É bom ter um certo otimismo, uma certa positividade. Mas as pessoas não enxergam que isso é também uma deficiência, né? Um viés assim. Então, digamos, seria bom também ela ter conversa com algumas pessoas. Vamos dizer que o cara não vai contratar um plano de negócio, né? Um pequeno, um microempreendedor, não faz parte da realidade dele. Mas se ele pelo menos pudesse conversar com um amigo dele, assim, que entende de finanças, ou um conhecido, alguém que entende de marketing, você vê aí, já seria positivo, você não acha? Eu não sei te dizer, Fábio, se o otimismo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Tem quem diga que o otimismo é uma coisa boa, tem quem diga que o otimismo é uma coisa ruim. Eu acho que do lado das pessoas que defendem que o otimismo é uma coisa boa. Né? Eu acho que em tudo que eu fiz na minha vida eu sempre fui muito otimista. Agora, eu acho que você tem que ter um otimismo com muita responsabilidade, com muito pé no chão. Com moderação. Com moderação. Então, assim, o otimismo demais pode te levar ao fracasso, né? Porque, e assim, a grande maioria, nós brasileiros somos otimistas, né? A gente está sempre achando que é o país do futuro, aquela história que a gente vê na televisão o dia inteiro. O eterno país do futuro. E, assim, vamos abrir um negócio, meu negócio vai ser legal, vai prosperar, vai ser diferente. E aí você começa no primeiro mês, não deu muito certo, mas vai dar certo no mês que vem. Aí no segundo mês também não deu muito certo, mas no terceiro mês vai. E você fica nesse ciclo de otimismo durante muito tempo, não se preocupando com a realidade e com a objetividade do negócio, né? E aí, quando você é um pouco mais pessimista, principalmente nesse momento que antecede você empreender, talvez isso te leve mais a um racional que chegue a um plano que te mostre se a coisa vai ou não vai, né? Porque você empreender com muito otimismo, é bonito a gente falar isso, pô, legal, você tem que ser otimista na vida e tal, mas eu acho que te leva muito a esse sentimento frágil de negócio, sabe? Então, eu já vi muita gente chegar, me procurando para falar sobre negócios e falar, cara, que o meu negócio é revolucionário e é muito diferente de tudo que eu já vi, é o meu melhor hambúrguer do planeta e eu vou
daqui a um ano tá maior do que o McDonald's. O cara se apaixona pela própria ideia dele, né? Se apaixona pela própria ideia dele. Normalmente é um entusiasta que, aquilo que a gente estava falando atrás, é um cara que era técnico, né? Então, que é o cara que realmente ele sabe fazer um hambúrguer maravilhoso, que a família dele adora, que os amigos dele comem, e todo mundo elogia muito, né? E esse cara é um cara naturalmente otimista. Agora, um contraponto disso, que eu acho que vale a pena a gente tocar, é justamente o seguinte: se a gente analisar, vamos pegar um exemplo bem didático e universal aí, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? A história do Ray Kroc. O Ray Kroc foi o cara que transformou o McDonald's no que o McDonald's é hoje, né? O que o Ray Kroc ele era? Cara, ele era um vendedor. Ele era um cara que tinha uma habilidade incrível em vendas, altamente persuasivo, um cara que, dentre as habilidades dele, a menor que ele tinha era entender como é que se faz um sanduíche, né? Como é que se faz um milkshake, ou como é que se faz uma operação de alimentação, né? Mas ele era um cara que ele entendia de negócios. Ele era um cara que ele entendia de como fazer a coisa, um negócio, né? Como um sistema funcionar, né? E provavelmente ele era muito pouco entusiasta, né? Ele era muito pouco, digamos assim, admirador daquilo ali, do fato de se fazer um sanduíche gostoso ou não, né? Então, é importante a gente fazer essa relação para a gente trazer para a realidade das coisas como isso é diferente do ponto de vista de negócios, né? O cara que não entendia nada de sanduíche, que não entendia nada de milkshake, se transformou aquele negócio no maior negócio de alimentação do planeta, né? Então, Isso seria talvez assim o oposto daquilo que você falou daquele empreendedor que o cara já trabalha no negócio, domina aquela técnica, ele acha que aquilo é que vai fazer ele sobressair, né? Então, o exemplo do Ray Kroc é o oposto disso. exatamente. E não é exatamente aquilo que vai fazer ele Exatamente. sobressair ou ter sucesso. É uma série de outras habilidades que, inclusive, aquela ali você pode até contratar, né? O técnico que vai fazer o hambúrguer, a pessoa que vai fazer o hambúrguer pode ser um funcionário. Agora, Carlos, você já, sem falar assim diretamente especificamente, mas você já nos trouxe aqui alguns apontamentos sobre finanças que a gente já pode começar a comentar aqui. Em primeiro lugar, o fato de ter alguma reserva para poder empreender, né? Então, seja por necessidade ou por oportunidade, se o cara não tiver juntado um dinheirinho ali nos anos em que ele foi um funcionário, um profissional, se ele não conseguir gastar menos do que ele ganha e guardar e fazer uma reserva, ele não vai ter dinheiro nem para começar um negócio ali. E aí você já colocou que às vezes o negócio vai custar, para começar só, para montar ali as operações, 250 mil, é um exemplo fictício que você deu aqui, mas a partir do primeiro dia que ele abre as portas, ele já também tem que ter uma reserva ali de algum tempo, porque o negócio não vai bombar já no segundo, terceiro dia, nem no segundo, nem no terceiro mês. Então, é uma reserva para começar, é uma reserva para começar a operar. Você já mencionou também o capital de giro. Então, você já trouxe aqui alguns indicadores importantes, alguns valores, alguns números importantes, e eu queria que você tomasse da onde eu estou começando aí com essas reservas e com o capital de giro, e daí você partisse para outras partes importantes. Tá, vamos lá. Vamos dividir de novo em 3 blocos. O micro e pequeno empreendedor, que a gente vai chamar que esse cara é o cara que está ali na fase da infância da empresa. Vamos chamar do empreendedor que já passou da fase da infância para a fase mais da adolescência da empresa. E vamos depois falar que aí é uma outra questão, que são os caras que já estão, são os grandes empresários, já estão maiores, né? Então, são drives financeiros diferentes, né? O cara que está começando, ele precisa ter os drives básicos das finanças, né? Então, a gente pode chamar ele de MEI, ele é o microempreendedor individual. você tem. Os MEIs representam o que você está dizendo Também. em boa medida? Ainda são um menorzinho ainda, né? Você tem os MEIs, aí você tem os pequenos, enfim. Aí você tem as classificações contábeis para isso, né? Tributário lá. Então tem algumas questões que
que divide. Mas o MEI é aquele cara que é o microempreendedor individual, né? Que ele paga um valor fixo para, independente do que ele faça, ele só pode faturar, salvo, eu não sei quanto que está hoje, mas é bem baixo, salvo engano. Enfim, não vou chutar aqui não, porque não me recordo, mas é pouco, né? Aquele cara que tá vendendo uma coisinha ali, vendendo um Tem um teto de brigadeirinho. faturamento, né? Se ele começar a faturar mais, ele não pode já ser passa MEI. para micro, Então, assim, esse cara, ele precisa ter esse... Vamos tirar o MEI, né? Vamos deixar o cara Tá. que já tem uma lojinha, que já tem os funcionários, que já tem uma relação com fornecedores, né? Já tem que pagar o imposto dele, já tem que calcular lá o simples dele, né? PIS, COFINS, enfim, o cara que precisa ter algum conhecimento para empreender. Esse cara, ele precisa saber o básico, né? No meu ponto de vista. Ele precisa saber realmente questões financeiras do dia a dia. Então, ele precisa saber calcular o capital de giro dele, saber entender o fluxo de caixa dele, quanto que ele recebe por dia, quanto que ele vai pagar, né? Então, pô, eu faço, sei lá, 5 mil reais de venda por dia e tenho 3 mil reais de despesas por dia, né? Então, eu consigo entender o meu fluxo de caixa na linha do tempo do meu negócio, né? Eu tenho venda em cartão de crédito. Então, pô, se eu estou vendendo hoje, eu vou receber daqui a 30 dias. Né? Como é que isso vai funcionar? Eu vou antecipar? Ah, legal, eu vou antecipar. Mas se eu antecipar, provavelmente eu vou pagar uma taxa para essa antecipação. Essa taxa, eu consigo absorver ela no meu custo, no meu preço de vendas, né? Então, na sua margem ali que você tem? Exatamente. Então, eu consigo. E aí você entra nisso. Eu sei calcular a margem, eu sei qual é a diferença de lucro para markup, eu sei calcular o meu preço de venda, eu sei calcular meu CMV. Então, você vê, são drives que você ali, quando está empreendendo, nesse nível, você vai se deparar todo dia, né? Então, você compra um produto por 10 e você vai vender por quanto? Ah, sei lá, vou vender por 20. Por quê? Ah, porque eu acho que 20 é um bom número. Porque, pô, eu tô ganhando 10 reais, né? Eu comprei por 10, estou ganhando mais 10. Então é legal. Legal. Mas você consegue identificar quais são seus custos fixos e quais são seus custos variáveis? Quais são os custos que incidem sobre aquele produto diretamente? Quais são os custos que não incidem? Né? Porque você tem que parar para pensar o seguinte: todo mês você vai pagar aluguel, você vai pagar funcionário, você vai pagar luz, você vai pagar água, você vai ter aquelas suas despesas fixas que se você vender um produto você vai pagar do mesmo jeito, se você vender 2.000 você vai pagar do mesmo jeito, né? São seus chamados custos fixos. Então você tem que ter conhecimento disso. Separação clássica, né? Custos fixos. Você já sai devendo no começo do mês seus custos fixos. Né? Então, se você consegue ter lá um bom controle, um conhecimento de uma DRE, né? Bem desenhadinha, pode ser em Excel, pode ser até no papel. Né? Mas se você identificar lá o que eu estou gastando, eu gasto tanto de funcionário, tanto de água, tanto de luz, tanto de aluguel, né? Tudo discriminadozinho, bonitinho, já é um ponto de partida. E você tem os seus custos variáveis, que aí sim, vai depender do que você vende. Né? Que ele está indexado à sua quantidade de vendas. Né? Então, se você vende um produto, você vai ter X reais de custo variável. Se você vende 2 produtos, você vê 2x, né? Então, vai variando de acordo com o que você vende, né? E aí sim você consegue começar a precificar aquele produto lá na ponta final, né? E assim, aí de novo a gente voltando para a parte crítica. A maioria dos empresários, pequenos empresários, não conseguem sequer fazer isso, né? Isso eu aponto na pesquisa que eu fiz, né? Então, lá na pesquisa, a gente teve lá foram 38 perguntas ligadas diretamente à alfabetização financeira. Perguntas básicas, no meu ponto de vista. Alfabetização financeira é um termo bem interessante, né? Porque já denota isso. Alfabetização é uma coisa básica, né? Se a pessoa não for alfabetizada financeiramente, ela vai sofrer bastante, vai ter muita dificuldade, né? É o dia a dia do negócio. Né? Então, assim, essa pergunta que eu fiz assim, a pergunta que todo mundo deveria saber, né? Eu vou vender esse produto aqui por quanto? Por quê? Né? Eu quero ganhar quanto em cima desse produto? Eu quero ter uma margem de lucro de tanto, eu vou ter um markup de tanto, né? No final do mês vai sobrar tanto para mim, eu vou tirar quanto de Prolabore, né? Enfim,
Vou pagar conta de imposto? Então, são perguntas que deveriam estar no dia a dia de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, né? E a gente está falando só das coisas básicas, tá? A gente nem... Tô falando assim, se a gente estivesse numa grande corporação, eu estava falando de uma hierarquia executiva, eu estava falando de um cara que seria ali um assessor financeiro, um ajudante financeiro. E esse cara com baixa alfabetização financeira nesse nível, ele também mistura finanças pessoais com empresariais? Total. Bom ponto que você levantou. A pesquisa também aponta isso. Então, a gente fez uma pergunta lá que era assim, como você faz a gestão do seu caixa? Você paga as suas contas pessoais junto com as suas contas empresariais? Salvo engano, 75% dos empreendedores responderam que sim. Então, o que quer dizer isso? Que ele recebe o dinheiro lá na empresa e aí, no final de semana, ele sai para jantar com a família e paga com caixa que foi gerado no fluxo da empresa. Então, ou seja, zero controle, né? Ele não consegue nem saber no final do dia quanto que ele gastou na empresa, porque se aquele dinheiro que saiu foi para pagar um custo pessoal, como é que eu sei o que eu gastei, né? Eu estou misturando tudo, então é uma confusão financeira que no final das contas você fica perdido. E a recomendação é básica, né? Separar realmente e calcular o seu prolabore, pagar o seu prolabore. Esse seria o cenário perfeito, né? Assim, você separa, né? Você vai ter a sua conta empresarial, então você vai ter lá o seu fluxo de caixa, tal, no final do mês, seu balanço, né? Quanto que sobrou? Sobrou para mim 10 mil. Então, desses 10 mil, aí a gente poderia depois estressar um pouco esse assunto, mas desses 10 mil, eu vou tirar 3 mil para ser o meu prolabore. Então, eu vou pegar 3 mil e vou pagar para minha pessoa física 3 mil reais. Vou fazer uma TED, um Pix, para minha conta da pessoa física e vou declarar lá no meu balanço, meu contador lá, ó, fiz um pagamento aqui para o meu prolabore. Aí tem outras folhas, adiantamento de lucro, mas enfim, não vamos complicar a conversa. Eu ainda vou ficar ainda nesse nível assim, mais simples. E vou te perguntar, por exemplo, assim, vamos lá, tem um empreendedor, um empresário que ele já se paga um prolabore. Mas ele é um cara consciente, tá? E ele paga um prolabore baixo, porque a empresa não está tão bem. Então, assim, ele entende lá, bom, eu tenho que ter o prolabore, eu tenho as minhas contas para pagar, mas esse valor é ainda muito abaixo do valor de mercado, né? Por exemplo, em tese, se ele quiser substituir a ele mesmo, né, para abrir uma outra filial, ele ainda não pode, né? Porque vamos dizer que ele é o gerente do negócio dele lá, ele tem uma lanchonete e essa lanchonete só opera com gerente. E um gerente hoje em dia, vamos colocar um salário de 3 mil reais de um gerente. Mas se ele ainda só consegue tirar um prolabore de R$1.000, ele não vai conseguir contratar um outro gerente se ele tiver que sair dali, né? Digamos que ele tivesse que sair do negócio para ele abrir uma outra unidade, ou por algum outro motivo. O ideal seria que esse prolabore que ele paga para ele mesmo fosse pelo menos um valor médio de mercado. Seria esse um raciocínio correto? Mas vamos aprimorar seu raciocínio. Primeira coisa, que se ele está conseguindo, se o mercado paga 3 mil, ele está pagando só 1.000, ele não tem que abrir outro negócio ainda. Ele tem que ficar... Justo, faz sentido. Ainda não dá para ele abrir outro negócio, né? Lembra que a gente, no começo da nossa conversa, que a gente falou do plano de negócio? Sim. Então, isso tem que estar contemplado no seu plano de negócio, né? Então, você vai... se você vai fazer parte da gestão desse negócio, e normalmente é o que acontece, isso tem que estar lá escrito. Olha, eu vou ser o gerente financeiro do meu negócio. E o meu negócio, ele consegue pagar, sei lá, o mercado paga 3 mil, mas o meu negócio inicialmente vai pagar 1.000 porque sou eu. Legal. Vambora. Eu diria para você assim, isso é um sentimento muito mais romântico do que um sentimento racional. Porque você precisa abrir um negócio que ele consiga, que ele viabilize o pagamento, pelo menos, de um valor de mercado. Mas ele não viabiliza. Tudo bem, mas então você não fez um bom plano de negócio. Porque se você tivesse feito um bom plano de negócio, lembra que eu te falei? Você vai fazer um plano de negócio, pelo menos, com uma capacidade de 1 ano.
Então você vai colocar lá uma capacidade de um ano de um pagamento de R$ 3.000 para o gerente financeiro, que vai ser eu. Né? As pessoas têm que entender que o negócio ele não foi feito para sugar você. Ele foi feito para fazer você prosperar, para ele te dar algo, né, em troca. Algum tipo de valor. Ou um valor pessoal, ou um valor financeiro, ou um projeto de vida, enfim, algo que, na verdade, vai te dar a mais, não te tomar. Né? E, infelizmente, a grande realidade dos negócios hoje é essa, né? Principalmente no Brasil. Os negócios tomam da gente. Né? Então, olha que coisa esquisita a gente está falando aqui. Pô, eu estou abrindo um negócio, mas eu vou cobrar R$ 1.000 só para eu trabalhar, sendo que se eu estivesse trabalhando ali, eu ia estar ganhando 3. Não faz muito sentido. Exato, não faz mesmo. Não é? Então não é estranho? E olha como o nosso pensamento já é condicionado a isso. Né? A gente já... Todo empresário que vai começar um negócio já se condiciona a isso. Não, eu vou abrir esse negócio, mas no começo eu não vou tirar nada. Eu vou só ralar, vou lá, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer e não vou ganhar nada. Como assim? Então Isso você, não é na melhor você verdade... trabalhar em outro negócio. Não é? É. Então, na verdade, você tem... É o custo de oportunidade que vocês chamam, né? O economista chama. É um pouco disso. É um pouco do custo de oportunidade que, na verdade, está sendo um custo de desoportunidade. Né? Mas, tudo bem. Então, você para pensar, e aí, se você pensar por 5 segundos, você vê que não faz sentido. Né? Pô, eu não vou doar meu tempo, doar minha saúde, doar minha expertise para ganhar menos do que eu poderia estar ganhando ali. Ah, mas beleza, é um momento de investimento. Não, mas então você não está fazendo a coisa certa. Você não fez o seu planejamento direitinho, não projetou suas coisas da forma com que ela deveria ser feita. Né? Então, no meu ponto de vista, já começou errado. Você tem que entrar num negócio para esse negócio gerar riqueza para você e não tomar a sua riqueza. Perfeitamente. Carlos, tem mais um outro assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a sua atuação hoje em dia também no LC Bank. Mas antes eu queria que você comentasse, que você pensasse aqui na nossa audiência jovem, né, o pessoal que está começando aí, entrar aí nas profissões, e a gente tem visto assim grandes mudanças acontecendo. Tem uma mudança engraçada agora, diz que o pessoal não quer ser mais CLT, tem toda uma coisa. Mesmo o pessoal que precisa trabalhar como funcionário ainda, não está empreendendo, que tem muita gente aí que quer a liberdade, né? Esses jovens, a geração Z e outras. Agora, você acha que o mundo do dinheiro está também trazendo muitas transformações? Assim, a capacidade da pessoa prover para ela mesma, né? Assim, você tem filho jovem, né? Então, vão começar a carreira, eu também tenho filhos jovens. Assim. Que tipo de dicas você daria ou orientações você daria para esse pessoal que está começando a sua vida profissional, a sua carreira? Como que eles precisam olhar essa parte financeira? Isso é mais uma coisa mais pessoal, né? Pode ser que eles queiram empreender, e aí já vem tudo aí que você já falou. Se eles quiserem empreender, eles vão ter que seguir essa cartilha, fazer o plano de negócio, olhar, seguir ali certinho se eles quiserem ter sucesso. Mas até mesmo no nível pessoal, eles vão começar a trabalhar. Que tipo de situação você acha que eles deveriam buscar e como que eles podem se proteger aí para um mundo aí turbulento, assim, em termos de finanças, em termos de profissões? Você tem isso pode ser até uma coisa do seu feeling mesmo, da sua expertise enquanto pessoa envolvida nos negócios aí já por muitos anos. Não é objeto da sua pesquisa, mas isso pode ser um pouco da tua experiência. O que que você pode nos comentar aí sobre isso? Tá, vamos lá. Na verdade, teve um ponto que foi objeto da pesquisa quando a gente pergunta. O resultado da pesquisa mostra que o brasileiro normal, a grande maioria dos brasileiros que empreendem, não tem educação financeira. Né? Então, isso significa que eles não foram educados financeiramente, ou não buscaram. Né? E aí, quando a gente fala que eles não foram educados, a gente vai ao encontro do nosso sistema de educação. Né? Então, sei que você foi um cara muito estudioso, você foi um cara
muito competente na sua jornada de primeiro, segundo grau, essas coisas, né? E eu te pergunto, você estudou finanças no primeiro grau? Não. Você estudou finanças no segundo grau? Não. Você estudou mercado financeiro? Não. Você estudou empreendedorismo? Não. Você não estudou nada disso. Então, olha que coisa doida, né? A gente não foi preparado para isso, a gente não estudou nada dessas coisas. Então, provavelmente, seu filho não estudou, a minha filha não estudou, né? Ela estuda porque eu ensino, né? Eu tô lá, então eu fico fazendo, segundo ela, enchendo o saco dela com essas coisas o tempo inteiro, né? Mas a verdade é essa, em algum momento da sua vida, independente de você ser CLT, ou de você ser PJ, ou de você empreender, você vai ter que se deparar com isso. Você vai ter que se deparar com o mercado financeiro. O que você vai fazer com aquele dinheiro que você ganha? Né? O que você vai fazer? Você ganha X mil reais e gasta 2X mil reais. Então você não teve essa educação. Você pega aí os dados do Serasa Experience, você tem hoje mais de... A última pesquisa, acho que era mais de 60% dos brasileiros endividados. A última pesquisa que eu tive acesso. Isso é reflexo imediato disso que a gente está falando. O que a gente vai falar para os nossos filhos? Qual é a orientação que a gente dá para as pessoas que a gente... sobre finanças? A orientação é se prepara, estuda. Hoje em dia a internet está cheia de cursos. Por mais básicos que esses cursos sejam, alguma coisa você vai tirar dali. Né? Coisas básicas mesmo. Pô, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Não posso gastar mais do que eu ganho. Apesar de que a gente tem exemplos aí que, né? A gente está vivendo exemplos aí até... O maior exemplo, né? Gastando mais do que... E tá vendo o resultado para onde é que a gente está indo, né? Cada vez mais endividado, cada vez mais com problema, daqui a pouco a gente não tem mais volta, né? Enfim. Mas é a realidade do país. Esse exemplo, desde do número 1 até o cidadão mais simples. A gente vive de crises, né? Uma crise após a outra. O tempo inteiro. E justamente por falta dessa educação financeira. Então, o que a gente deveria se preocupar nesse momento é como a gente vai preparar as pessoas para a vida no quesito educação financeira. Né? As pessoas aprenderem o básico do básico, aprenderem a fazer a gestão dos seus recursos, aprenderem a fazer um investimento, aprenderem a fazer uma poupança. Né? Então, se eu ganho 10 mil, eu vou gastar 7 e vou guardar 3. Né? Porque eu não sei o dia de amanhã. E aí a gente vai com outro problema que você falou, que esse é um problema que ainda não bateu na nossa porta, mas vai bater, que é a opção dos jovens hoje em não ser mais CLT. Isso está acontecendo assim em volume absurdo. Né? É difícil hoje você achar um jovem que queira trabalhar como CLT. Principalmente se esse jovem ele tem uma certa qualificação. Né? Então, esse cara, ele quer... esse jovem que está começando a carreira, ele quer ter mais liberdade, ele quer poder trabalhar aqui, trabalhar ali. Ele já quer começar trabalhando em casa, né? Mas, enfim, não quer ficar no escritório, né? Verdade. Enfim, mas... E aí a gente vai para esse problema que a gente está falando. Esse jovem está ótimo, ele não quer ser CLT. Eu não sou um defensor do CLT. Pelo contrário, eu acho que é um sistema completamente antiquado, caro, burocrático, enfim, gera outros problemas, principalmente nesse mundo empresarial, que são também um dos grandes responsáveis pelas dificuldades de a gente prosperar nos negócios, né? Enfim, aí a gente pode falar de justiça trabalhista, desse ecossistema todo que a CLT envolve, né? Que é um monstro, né? Mas aí você também vai para esse outro lado. Olha que dissonante com isso. A gente está falando, os jovens não têm educação financeira, os jovens não se preparam para saber lidar com dinheiro, não pensam no futuro e não são CLTs. Né? A gente sabe que no passado os nossos pais, a primeira coisa que quando eles, principalmente a gente que é de Brasília, né? Não, você tem que fazer um concurso público e virar funcionário público, você tem que ter estabilidade, porque um dia você vai se aposentar e... Né? E hoje não. Se a gente falar isso pro filho da gente, ele vai... Como assim? Né? Mas, por outro lado, eles não estão preparados para esse terceiro momento da vida, que é a velhice.
né? A terceira idade, a melhor idade, né? E como é que vai ser isso no futuro? Você não vai ter um sistema de aposentadoria, porque está cada vez menos, né, importante, os jovens, né? E você não vai ter os jovens que, nesse momento, não se prepararam para o futuro. Então, onde é que nós vamos parar? Como é que vai ser isso? O que vai ser o futuro do país? Complicado, né? Muito complicado, né? Então, tem, inclusive, estudos grandes sobre isso, da própria GV, da parte da área econômica lá, que já estão fazendo essa relação do hoje para o futuro, como é que vai ser isso? Com essa diminuição dos CLTs, né? Então, é essa questão. E aí, falando um pouquinho dos jovens, a gente tem se deparado, sim, no mundo empresarial, nessa falta de comprometimento, de vontade de estar ali dentro de uma organização, crescendo junto com aquela organização, como a gente falava antigamente, né, vestindo a camisa e prosperando junto. Então, hoje, a gente está se deparando com isso, sim. É o jovem que trabalha aqui, mas trabalha ali, mas trabalha na outra. Então, o cara hoje trabalha em 3, 4 empresas diferentes e de casa. Né? Carlos, você é diretor executivo do LC Bank. Né? O LC Bank é uma empresa que faz antecipação de créditos judiciais. É bem possível que a nossa audiência não conheça esse mercado, não sabe exatamente o que é isso. Explica resumidamente o que é o mercado de antecipação de créditos judiciais e qual que é o público-alvo quem vocês podem beneficiar. Então vamos lá. O mercado de créditos judiciais, hoje vem de uma ineficiência do Estado. Né? O que é essa ineficiência? As pessoas, por algum motivo, elas, em algum momento da vida delas, elas entraram na justiça. Na verdade, antes de elas entrarem, tem uma fase antes disso, né? Elas tiveram direito a algum benefício que não foi reconhecido, né? Vou falar hoje do maior de todos, que é o INSS, né? Tem outras, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as outras, mas vamos falar sobre o INSS, né? INSS, as pessoas têm direito a algum benefício ali, direito legítimo, e chega lá no INSS... Por exemplo, uma pensão por morte. O esposo faleceu e ela poderia ter direito a receber uma pensão. Uma incapacidade física, que aconteceu alguma coisa ali, um auxílio maternidade, entre vários outros. Toda a gama de benefícios que o INSS cobre, né? E aí você vai lá no INSS para você solicitar aquele benefício que é devido por lei e o INSS ele não te dá, né? Ele vai lá e fala, não, Fábio, você não tem direito a esse benefício aqui. E aí você entra na justiça contra o INSS pedindo aquele direito, né? E você ganha. Normalmente você ganha. O juiz olha lá e fala, não, assim, essa pessoa tem direito a esse benefício, o INSS você tem que pagar. 98% das pessoas que entram com uma ação pedindo um benefício contra o INSS, elas ganham. Ganham, mas não recebem. Vamos lá. E aí, isso, inclusive, com o passar do tempo, descobriram que o INSS ele é treinado para que seja feito assim. Então, se você chegar lá pedindo um benefício, ele fala, não, você não tem direito. Provavelmente eles, por algum motivo, eles entendem que isso é o melhor para eles. Eles né? negam já, sem analisar muito, já negam. Negam. Tem um índice grande de negativos de benefícios. Né? E aí as pessoas recorrem à justiça. No passado, até quando o INSS ele era mais físico, hoje é mais digital. Você tinha lá as banquinhas de advogado lá já esperando, né? Os caras chegavam... Na porta da agência do INSS tinha os advogados lá. Os advogados, vamos embora ali que você tem direito, vamos embora. Aí criou-se o mercado primeiro dos advogados, né? Que iam buscar os benefícios para o mercado justo, iam buscar os benefícios para os clientes deles, né? E criou-se esse mercado que a gente vai falar agora, que é o seguinte, o cara, ele recebe da justiça o direito, a justiça reconhece que ele tinha aquele direito, mas ele não recebe. Então ele vai entrar na famosa e famigerada fila dos precatórios, né? Que a gente conhece muito, que agora está aí falando para todo lado, né? Precatórios são dívidas reconhecidas que o governo tem contra alguém, não é isso? É isso. Você tem um direito a um precatório quando você
Quando o governo te deve alguma coisa, o governo ele não te paga, né? Você não chega lá e recebe o dinheiro, você recebe o direito a um precatório, né? E aí você entra na fila. E aí depende do estado, depende se é da União ou se é estadual. A fila, o tamanho da fila vai depender de qual estado é ou se é da União. Se for do INSS, é a União, no caso. É, É a União que fica te devendo. Se é um benefício do INSS que o sim. juiz fala, você tem direito, então quem tem que te pagar é a União, porque É a o União é federal. que mantenha o INSS. Exatamente, é federal. Então, você entra na fila da União para receber, do INSS, para receber esse benefício, né? E aí, o que acontece? O Estado ele é tão ineficiente. Primeiro que esse momento que você entrou lá no INSS, até o juiz te dar um despachando lá que você teve o direito, isso aí demora algo em torno de 5 anos. Então, lá do momento que você chegou lá, bateu na porta do INSS, até você ter aquele direito reconhecido pela justiça brasileira, já se passaram 5 anos. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, uma invalidez ali, o cara tem um problema nas costas, na coluna, não pode trabalhar, ele fica pelo menos ali 5 anos. Se ele não puder trabalhar, ele vai ficar 5 anos pelo menos para receber ali, começar a receber o benefício dele. Provavelmente. Provavelmente. E aí essa ineficiência gerou esse mercado. Então vamos lá, você ficou 5 anos para receber, depois quando você recebe o direito de receber, você ainda toma uma decisão, você não vai receber. Agora você entra na fila dos precatórios aí, tá? Você entra na fila porque ainda vai demorar aí mais alguns anos, mais 5 anos, mais 3, mais 10, depende. Depende do tipo do seu direito, do seu precatório. Aí pode ser alimentício, pode ser tributário, pode ser, enfim. Os preferenciais, aí tem uma série de subdivisões dentro disso. Então, essa ineficiência do Estado gerou esse mercado. Por quê? Porque o que o LC Bank faz hoje? Ele antecipa esse teu direito. Então, você que está lá com esse direito para receber ou não tem mais paciência, ou está precisando, ou sei lá, enfim, você quer receber esse dinheiro na hora, você chega num LC Bank, né, ou em outras empresas do mesmo segmento, e oferece o ativo, né, o precatório, em troca de um valor à vista. Né? Então, vamos dizer, você tem um precatório, esse ativo de R$100.000. Você chega lá e fala, olha, eu queria receber isso aqui antecipadamente. Aí eu falo, tudo bem, eu te pago, sei lá, vou chutar, eu te pago 70 mil por esse ativo aqui agora. Você recebe dinheiro à vista, eu vou pegar essa sessão para mim, né? A gente vai fazer uma transferência dessa sessão e eu vou esperar os trâmites normais até a fila desse precatório chegar e eu receber isso. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não tem um prazo. A gente não tem como cravar um prazo definido. Ou seja, a pessoa está na fila para receber. Aí ela quer antecipar, quer receber antes, não pode esperar a fila, e abre mão de uma parte, que ela vai pagar uma taxa por esse serviço, e ela recebe esse dinheiro e você fica lá, a empresa fica lá na fila, digamos assim, uma analogia simples. Exatamente. A empresa que vai ficar na fila e vai receber quando o governo decidir pagar. E isso é seguro também para a empresa, essa cessão? Tem algum risco aí, né? A empresa, a empresa, no caso, tem risco de não receber ou de demorar demais? Você pode perder também com isso? Então, Fábio, infelizmente, no Brasil, a gente discute muito sobre a segurança jurídica das coisas, né? Então, existe um risco e o risco não é pequeno. Né? É óbvio que a gente tem um time grande dentro da companhia que consegue mitigar um pouco esse risco. Né? Então, antes da gente fazer a antecipação de um ativo, ele passa todo por uma esteira de compliance, onde a gente vai analisar esse ativo, se a chance de dar alguma coisa errada, se realmente está dentro do direito, dentro do prazo. Então, a gente faz uma análise de risco grande. Né? Então, para você ter uma ideia, hoje eu tenho só na área de riscos do LC Bank em torno de 8 advogados lendo o dia inteiro os processos que chegam para a gente para tentar mitigar o risco. Né? Então, a resposta é que sim, a gente corre um risco muito grande, a gente já passou por algumas situações em que a gente teve sucesso no
na estratégia que a gente traçou de um ativo com o mesmo perfil que o outro a gente não teve. Então a gente fala, poxa, mas esse aqui é exatamente igual a esse aqui a gente conseguiu receber com uma projeção de 6 meses, esse aqui já tem 2 anos e a coisa não acontece. E aí você, de novo, se depara com essa despadronização do sistema judiciário brasileiro e com essa insegurança, né? Então você tem uma centena de juízes espalhadas pelo país inteiro e que seguem basicamente o que eles acham, né? Infelizmente, sendo bem realista, né? Então não se segue um padrão, não se segue não tem uma regra geral para aquilo. É complicado. Então a segurança que a gente tem está baseada no que a gente... Na competência do seu trabalho. No que a gente analisa lá e no que a gente joga dentro do risco que a gente está comprando, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo essa diferença de valor justamente pelo risco e pelo tempo, né? Então, eu não sei dizer quando que aquele ativo vai ser liquidado e eu não sei dizer... Eu deveria saber, né? Mas eu não sei dizer 100% qual é o risco que eu estou tomando, né? Infelizmente, eu não sei dizer pela essa questão de despadronização da justiça brasileira. Bom, você falou aí pelo tempo. Então, o tempo virou a palavra-chave aqui do momento, pelo seguinte, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, da nossa conversa, mas eu queria que você respondesse a uma última pergunta para fechar, de forma breve. Enquanto economista, essa coisa do custo o valor e o custo do tempo, do dinheiro ao longo do tempo, né? Porque essa antecipação, ela pode fazer total sentido, né? Eu recebo o dinheiro agora e, em geral, tem vocês falam em trade-off, né? Os economistas falam em trade-off, essa coisa. O dinheiro, ele tem um valor hoje, mas ele pode ter um valor futuro, ele tem a história do valor presente. Então faz sentido, às vezes, você observar essa questão do tempo e aí fica como uma dica de educação financeira para quem está nos assistindo, que é importante você observar essa dimensão do valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo, na verdade. Então, faz total sentido, né? Aí você tem 2 pontos, né? No caso da gente, do LC Bank, que a gente atende muito a clientes eu digo assim, clientes mais simples e mais vulneráveis financeiramente, digamos assim, né? Então, lá a gente já se deparou com algumas situações de alguns clientes que estão precisando do dinheiro para pagar um tratamento para o filho, um tratamento médico para o filho que está com uma situação de emergência. A gente já antecipou um ativo para um cliente que estava pagando juros do cartão de crédito porque devia há 1 ano, 2 anos. A gente já antecipou ativo para cliente que... isso foi até um caso que ficou bem famoso lá dentro, de um cliente que precisava do dinheiro para enterrar o pai. Porque não tinha o dinheiro naquele momento para enterrar o pai. E a grande realidade do Brasil, Fábio, infelizmente, é que o mercado de crédito brasileiro ele é muito restrito. Ele é restrito às pessoas que têm condição de ter dinheiro, né? As pessoas que já têm dinheiro é que conseguem pegar dinheiro. As pessoas que não têm dinheiro, elas não têm acesso ao mercado de crédito. Então, se você é uma pessoa que não tem uma boa renda, que não tem um score, né, bem avaliado, se você chegar nos bancos tradicionais, você não vai conseguir pegar dinheiro, né? Eles vão falar, olha, infelizmente, você está com o nome no Serasa, 60% dos brasileiros, né, 65% está com nome sujo, os outros não têm capacidade de se alavancar, porque não tem como deixar uma garantia real, ou não tem como indexar a aplicação àquele crédito. Então, a verdade é que as pessoas não têm acesso a crédito e elas precisam de dinheiro, né? Esse é o mercado. E essas pessoas, quando elas procuram a gente, normalmente a gente é a última opção que eles têm, né? Porque eles têm ou o agiota, né? Mas aí é complicado, né? É bem complicado. E o que a gente está fazendo, no nosso ponto de vista, é receber um prêmio financeiro para correr esse risco por eles e disponibilizar esse valor para que eles possam utilizar na necessidade deles. E aí, quando você me pergunta sobre o dinheiro na linha do tempo, principalmente para esse público,
A conta é muito simples, né? Então você tem aí, normalmente, essas pessoas elas estão muito endividadas e a dívida normalmente é cartão de crédito, cheque especial, ou seja, Juros o altíssimos. maior juros do planeta, né? No Brasil. E é uma bola de neve que nunca vai acabar. E aí você fala assim, mas eu tô... Vou dar um exemplo, mas você está fazendo um desconto de 30% nesse ativo. Tudo bem. Eu estou realmente adquirindo esse risco aí e tal. É a conta que a gente faz como empresa para poder fazer as coisas acontecerem, né? Mas, por outro lado, justifica, sim, esse cliente pegar, porque com aquele dinheiro na mão, ele consegue resolver de imediato aquele problema que ele tem com um custo do dinheiro muito menor, né? Porque, primeiro, que ele não tem acesso. Ele não vai conseguir, né? Vamos imaginar que esse cara vai pegar o dinheiro para pagar uma dívida de cartão de crédito. A gente está falando de hoje, tá? Quanto? 170% ao ano? Não sei, até mais, né? 300 e tanto, depende, né? Tá bem elevado o valor. Então, para ele, é uma solução. Vai virar uma dívida impagável, né? Vai virar uma dívida impagável. E aí você joga esse dinheiro na linha do tempo e vê. Pô, então, um exemplo hipotético aqui. Eu tenho 10 mil e vou receber 7 mil agora. E devo 5 mil. Legal. Esses 10 mil que você tem direito vai sair daqui a um ano. A projeção. Daqui a um ano. 10 mil, vou receber daqui a um ano eu vou receber 10 mil, mas eu posso receber 7 mil agora, eu estou devendo 5. Esses 5 mil que eu estou devendo de cartão de crédito daqui a um ano vai estar em 30, 40, 50? Então, não faz sentido, né? Aí, de novo, aí a gente vem para aquela questão da alfabetização financeira. Vamos fazer conta, vamos sentar lá para fazer conta. E lá dentro a gente tem um time preparado para isso. Então a gente senta com as pessoas, até porque a gente tem consciência que normalmente essas pessoas elas são pouco alfabetizadas financeiramente, né? Então a gente mostra para elas, a gente fala, olha, se você fizer isso, vai acontecer assim, se você fizer assim, vai acontecer assado, tal. Então a gente faz os comparativos, a gente busca entender qual é a dificuldade que ela tem, para que ela está precisando, né? Pô, a pessoa que está precisando ali para pagar um tratamento de saúde na hora, para um filho, e não tem acesso a dinheiro, né, ao mercado, ela precisa resolver a situação dela, né? Então a gente acaba sendo essa instituição que ajuda nesse sentido. Então esse é o nosso papel. A gente costuma dizer lá dentro que a gente tem feito um trabalho bom para as pessoas, né? A gente é uma empresa do bem. A gente ajuda as pessoas que estão precisando e que não têm acesso ao crédito no Brasil. Pô, que bacana. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar de saber que existe esse mercado. Talvez pode recomendar para alguém que conheça, que esteja nessa situação. Carlos, muito obrigado pela nossa conversa. Tenho certeza que ela foi muito produtiva para quem está nos assistindo, vai poder aprender bastante sobre empreendedorismo, sobre saúde financeira do seu negócio e vai poder fazer o dever de casa aí, né, para que a sua empresa faça o dever de casa, como propõe aqui o Carlos, para que a sua empresa passe aí dessa taxa de sobrevivência comum às empresas brasileiras. E eu te agradeço, Carlos, por essa conversa. Eu que te agradeço, obrigado aí pela oportunidade. Precisar, só chamar. Maravilha. Bom, eu conversei com o Carlos Conkle, diretor executivo do LC Bank, é também um especialista em franquias e gestão empresarial e PhD em economia. E a você, até a próxima.